Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre erros mais comuns cometidos na escrita em inglês. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 14 anos e há 6 anos eu me dedico a preparar alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Aqui no canal você vai encontrar diversos vídeos sobre proficiências, inglês acadêmico, vocabulário, entre outros. Então não se esquece de se inscrever e deixar teu like aqui no vídeo. Então hoje eu trago 8 erros que são mais cometidos por alunos falantes de português quando escrevem em inglês. Esses erros são mais cometidos na escrita acadêmica, certo? Dentro de artigos. Então, assim, prestem atenção, anotem aí as dicas, anotem aí os erros, para que quando vocês forem escrever, não cometa eles. O nosso primeiro erro é o uso excessivo de sentenças complexas. Geralmente, em português, usamos sentenças mais longas e mais complexas, típicas da escrita acadêmica em português, mas que podem tornar os textos em inglês muito mais difíceis de ler, certo? O inglês acadêmico, ele tende a preferir estruturas de frases concisas e mais claras. Eu vou deixar aqui na tela o erro, um estilo de parágrafo que seria considerado errado em inglês, muito longo, e como ele ficaria certo. Essa é a estrutura do parágrafo que seria considerado errado na escrita do inglês acadêmico. E essa é a estrutura que seria mais adequada nessa escrita. O nosso segundo erro vai ser as traduções diretas. Por que traduções diretas? Porque geralmente a gente pega um termo em português e traduz ao pé da letra para inglês. E esse termo geralmente está errado. Por quê? Porque você precisa pesquisar esse termo em inglês. Por exemplo, quando você está lendo artigos da sua área, você vai procurar esse termo em inglês. E muitas vezes ele é diferente do português, não é a tradução exata. Eu já fiz muita tradução, já trabalhei como tradutora e eu pegava muito esse tipo de termo traduzido ao pé da letra. Então, cuidado, quando vocês forem traduzir, veja se existe já aquele termo pronto em inglês e não traduza exatamente do português. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse termo que está passando agora, o erro seria: The researchers didn't have a big baggage in this area, which caused some limitations. Então, nesse caso aí, big baggage, foi traduzido ao pé da letra. E aí você não colocaria assim, porque não existe grande bagagem. Esse termo não existe em inglês, certo? Seria a tradução literal. Então, a correção seria: The researchers didn't have much experience in this area, which caused some limitations. Se você não tem a tradução para o termo, você vai ter que adaptar e falar o que você quer falar de outra forma. O nosso terceiro erro é o uso excessivo da voz passiva. Então, gente, é muito comum, nós brasileiros escrevemos muito na voz passiva, principalmente em artigos, mas em inglês não é bem assim. Isso torna o artigo pesado e difícil de ler. Então, aqui a gente tem um exemplo. O erro seria: It was observed, olha só, voz passiva, certo? Foi observado, no caso, that the experiment was conducted successfully and the results were analyzed thoroughly by the team. Conseguimos ver aí excesso de voz passiva. It was observed, a voz passiva, foi observado, was conducted, results were analyzed by the team. Então isso aí é tudo voz passiva, certo? A correção seria: the team, olha como fica mais simples. The team observed the experiment's successful conclusion and thoroughly analyzed the results, certo? Então, pode ver que está bem mais conciso e direto ao ponto. Então, agora vamos para o nosso quarto erro. Esse é bem comum também, certo, gente? Então, é o uso dos artigos. Em inglês, a gente tem o artigo a, an e the, certo? Então, tem esses 3 artigozinhos aí, que em inglês a gente usa de formas diferentes do português. Muitas vezes, podemos tirar o artigo aonde precisa e vice-versa.
certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Nesse erro tem aí, researcher conduct study in the university lab, concluding that the data showed importance of discipline. Então aqui foi omitido o artigo the, teria que colocar o the na frente de researcher. The researcher conducted a study in the university lab, concluding that the data showed the importance of discipline. Certo? Vocês estão vendo aí na correção que a gente adicionou o the na frente e depois do that também. E antes do importance. Então vamos para o nosso próximo erro, nosso quinto erro, que é a diferença na pontuação. Então assim, gente, a pontuação ela não é igual nas duas línguas. Principalmente o uso de vírgulas. Em português, a gente usa mais vírgulas do que em inglês. E aí, no que colocamos muitas vírgulas no artigo, acaba que torna a leitura mais difícil. Vou mostrar para vocês um exemplo. Nesse caso aí, esse seria o erro, certo? In this experiment, we analyzed the samples, vírgula, and found significant results, vírgula, proving our hypothesis. E a correção, in this experiment, vírgula, we analyzed the samples and found significant results that prove our hypothesis. Então, só a vírgula no começo, tirando as vírgulas depois, certo? Então, pessoal, vamos para o nosso sexto erro. O nosso sexto erro é a estrutura inadequada de parágrafos. Nossos parágrafos em português são mais longos. Então, esse aí é um erro. É um erro quando você vai escrever em inglês e coloca parágrafos longos também. Eu vou deixar aqui na tela o erro, certo? Um parágrafo bastante longo, que vocês estão vendo aí. A correção dele, que seria esse parágrafo. Olha só a diferença do tamanho de um parágrafo para o outro, certo? O nosso sétimo erro é a concordância entre sujeito e verbo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é diferente, né, do português para o inglês. É normal que a gente acabe errando, porque pensamos em português para escrever em inglês. Mas olha só, vou mostrar aqui para vocês o exemplo errado e depois o certo. Aqui está na tela o errado. The team of researchers were unable to replicate the experiment's results. The team of researchers was unable to replicate the experiment's results. O que é diferente um do outro aí? Que o were não deve concordar, esse was ou were não deve concordar com researchers, ele deve concordar com team, certo? Então seria was, the team was, e não the team were. Nesse caso aí, a pessoa que escreveu o errado estava tentando concordar o were com researchers, né? Que were é o plural de was. Faz sentido o que ele estava tentando fazer, mas está errado. The team of researchers was. Então, was concorda aí com the team, certo? E o nosso oitavo e último erro é o tom formal e informal das frases. Olha só, nesse erro, vou mostrar aqui para vocês na tela. This study is super important because it shows some cool stuff about how people act under stress. Esse aí é um exemplo, assim, um pouco exagerado, né, gente? A gente não pode falar coisas legais no artigo, mas só para vocês entenderem que a gente tem que manter o tom formal nos artigos em inglês, assim como em português também. E a correção seria: the study is significant as it reveals important insights into human behavior under stress, certo? Então aí olha só as palavras sendo substituídas, certo? É super important, na verdade, sendo substituída por significant, e shows sendo substituído por reveals, cool stuff por important insights, people por human behavior, certo? Então tem que sempre se atentar a essa parte formal da escrita acadêmica. Então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns erros da escrita acadêmica. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, que também é referente ao inglês acadêmico, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!